Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero to CEO, episódio número 14, episódio muito importante para mim, não só eh, porque porque tenho estado a ser consistente no que toca a lançar os episódios, mas também porque atingimos uma marca bastante importante. Então, vemo-nos dentro do podcast, depois do genérico. Então, até já. Bom, como eu disse, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero to CEO. Hoje é o episódio número 14. É quinta-feira, dia 28 de maio. E, como eu disse no início, atingimos uma grande marca. Para mim é uma grande marca porque nunca pensei ter 100 reproduções no meu podcast. E consegui essas reproduções e consegui que vocês ouvissem o meu podcast de alguma forma. Ainda bem que estou a ser, de certa forma, inspirador para alguns de vocês. E tem sido bom estar aqui com vocês todas as segundas e quintas para me abrir um bocadinho também daquilo que é a minha vida dentro, não só o que passa para fora nas redes sociais e na vida no geral. Bom, antes de começar, mais uma vez, peço-vos que sigam o podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, sigam-me. Ajuda-me bastante a chegar a mais pessoas que se calhar também precisam desta ajuda e destes conselhos, no fundo. Mas bom, começando o episódio, eu queria começar por algo que, que me ocorreu durante esta semana. Quando acabei o episódio de segunda-feira, tive um certo momento de reflexão e lembro-me perfeitamente destes momentos como se fossem hoje. Lembro-me que em miúdo, e já começando aqui, se calhar o podcast, se calhar comecei um bocadinho depressa demais, mas lembro-me quando era mais pequeno, sei lá, uns 10, 11 anos, lembro-me de estar em festas, ou seja, batizados, comunhões, pá, vocês sabem. Festas no geral. Peço desculpa, eu estive aqui a mexer no microfone. Mas agora olhar para trás, vejo que era diferente. Enquanto as outras crianças estavam a brincar, seja a correr, a gritar, a fazer basicamente o que as crianças fazem, eu estava noutro sítio. Eu estava com pessoas adultas. Assim, eu não tenho uma explicação real para isto. Era do meu subconsciente. Não. Sempre que existia estas festas e onde se juntavam crianças e adultos, eu escolhia sempre estar com os adultos, falar de coisas reais e porque havia algo na conversa dos adultos que me chamava a atenção, de certa forma, mais do que qualquer brincadeira de criança. E sempre me achava interessante porque eles falavam sempre de coisas reais, falavam de trabalho, falavam de decisões, falavam de como é que funciona o mundo e eu, de certa forma, gostava de, de me juntar a essas pessoas que falavam. Gostava de me juntar aos adultos, basicamente. E eu queria perceber esse mundo. E percebi muito cedo de que a melhor forma de perceber este mundo era estar perto de quem já o vivia. Ahm, Quando era mais pequeno, o meu avô tinha um restaurante e se calhar também
essa envolvência de estar com pessoas mais velhas também me ajudou a desenvolver certas, se calhar certas competências que outras pessoas não têm e que as outras crianças não tinham. Eu era uma pessoa que era muito reservada e continuo a ser, mas era uma pessoa que via um pouco, pensava um pouco mais à frente do que as outras crianças. Enquanto as outras crianças estavam a brincar e a fazer cadernetas, a trocar cromos, claro que eu também tive essa infância e essa parte veio também, ou seja, tinha estas duas partes em paralelo, mas também tinha aquela parte em que gostava de ler o jornal, gostava de perceber notícias do mundo, gostava de, gostava de ler, lia muito o Expresso e, e esta forma de ver o mundo, se calhar, pronto, claro que nunca na minha vida em miúdo pensei que ia acabar a construir uma empresa de inteligência artificial para a indústria. Naquela altura nem existia inteligência artificial. E muito menos aquele miúdo de há 10 anos não sabia que iria estar a gravar um podcast. Mas isto faz sentido e sempre fez sentido. Hoje vou falar um bocadinho sobre isto, vou um bocadinho mais a fundo de onde é que eu vim e porque é que este caminho faz sentido. E como falei na segunda-feira, vou falar um bocadinho de como vou estruturar o meu dia a dia para fechar os primeiros clientes da Orion. E lá está, nestes momentos de onde havia festas e lá está, também no restaurante do meu avô, eu lembro-me de conversar com pessoas de 40, 50 anos sobre várias coisas. Sejam elas negócios, sejam elas decisões que tinham tomado, sejam o que é que aprenderam, seja de conversas banais de pessoas de 40 anos. E aquelas conversas para mim faziam sentido, mais sentido do que qualquer coisa que estava a acontecer do outro lado da sala com os miúdos da minha idade. As outras crianças estavam a brincar e eu estava a aprender. Na altura não sabia o que é que significava isso, não é? Não tinha noção. Só sabia que me sentia bem e sentia mais eu próprio naquelas conversas do que noutro sítio qualquer. Mas só mais tarde hum, percebi o que é que aquilo significava para mim, o que é que aquilo dizia sobre mim. É que aquilo não era só curiosidade, era uma orientação natural para o mundo dos adultos, para problemas reais e para decisões difíceis. E é exatamente isso que eu estou a fazer agora. A Orion existe porque já trabalhei numa fábrica, já falei com gestores de produção, já percebi os seus problemas reais e decidi que existe uma forma melhor de os resolver. Não foi uma análise de mercado a frio, foi quase como se fosse o meu instinto do miúdo ou seja, de eu há 14 anos, ou 10, não sei, whatever. Mas era mesmo miúdo há 14 anos. Vou onde as conversas importantes estão a acontecer. Estou a ouvir, estou a perceber e depois fazer algo com isso. Este podcast existe pela mesma razão. Não é para ensinar. Claro, eu não estou aqui para dizer-te nenhuma verdade, porque não existe uma verdade absoluta para toda a gente. Quem te vende um curso e te diz que tu vais ficar milionário, aquilo funcionou para aquela pessoa. Pode não funcionar para ti. Não existe uma verdade absoluta para toda a gente. Nem toda a gente tem que fazer e-commerce. Nem toda a gente tem que estar no mundo do empreendedorismo. Nem toda a gente tem que estar nas redes sociais a mostrar a cara.
não estou aqui para vender uma verdade absoluta ou aquilo que é que tu deves fazer, mas sim, se puder, com a documentação do que eu estou a fazer, ensinar-te algo com, seja com erros meus, com falhas, mas o podcast existe, já disse aqui várias vezes, para esta vontade que eu tenho de falar e este medo que eu tenho de falar desaparecer. Mas é engraçado porque este paralelismo que existe entre o miúdo que sempre quis estar no mundo dos adultos e agora eu querer ter algo meu faz extremamente sentido. E só agora é que percebi o quão sentido é que isto faz. Ou seja, eh, sempre me senti um pouco à parte, por assim dizendo. Hum, nunca fui um miúdo normal, entre aspas. Hum, e se calhar isto gostava de dizer e não tenho problemas nenhuns com isso. Hum, já sofri de bullying quando andava na escola por ser não ser uma pessoa normal, por não seguir os padrões que, que toda a gente seguia, não é? E portanto, de certa forma, isto ajudou-me a moldar um bocadinho tudo como eu sou hoje. Acho que o eu querer, este querer de fazer uma coisa minha, este querer andar sozinho, este querer ser alguém e ser diferente do que o sistema nos quer impor, vem daí. Vem dessa, vou dizer mágoa, mas também é uma aprendizagem para todos. É uma aprendizagem que todos, nem todos passam, mas que impacta a nossa vida. Peço desculpa. Se tu olhares para a tua infância e conseguires observar padrões, coisas que sempre fizeste naturalmente, que ninguém te ensinou, muitas vezes é aí que está a resposta para o que deves construir. O caminho certo raramente é completamente novo. É uma versão mais madura do quem sempre foste. Então, e onde é que eu estou agora? Esta pergunta também surge. Na segunda-feira eu falei sobre um momento de clareza que tive a semana passada. A conclusão, já todos sabemos que foi simples e ao mesmo tempo foi desconfortável. Estou a trabalhar bastante, mas não estou a trabalhar no que move a agulha. E o que move a agulha agora é uma coisa só: fechar os primeiros clientes da Orion. Existe o protótipo, existe a visão, existe a validação técnica. O que falta é a validação de mercado. Alguém que pague para usar isto. E isso muda tudo. Se eu não tiver o primeiro cliente, se eu não tiver o meu primeiro cliente pagante, a Orion é só uma ideia muito bem construída. Com o primeiro cliente, aí sim passa a ser um negócio. E para chegar ao meu primeiro cliente, o meu dia tem que ser completamente diferente do que é agora. Hoje falo sobre como vou estruturar esse dia. Como é que eu vou estruturar o meu dia para fechar clientes? O problema com o dia atual
é como ele está organizado. E tudo tem o mesmo peso. Responder a um e-mail tem o mesmo peso que fazer outreach. Otimizar um sistema tinha o mesmo peso que preparar uma demonstração. Criar conteúdo para o podcast tem o mesmo peso de ter uma conversa com um potencial cliente. Mas não podem ter o mesmo peso. Existem atividades que aproximam o teu primeiro cliente e há atividades que são importantes, mas não são urgentes. E eu estava a misturar tudo. O resultado eram dias cheios, mas o que move a agulha estava parado. A decisão mais importante que eu tomei a partir de segunda-feira foi extremamente simples. As manhãs são sagradas. Das 9 às 12, só trabalho de cliente. Outreach, follow-ups, preparação de demos, conversas com potenciais clientes. Zero podcast, zero redes sociais, zero desenvolvimento de produto, zero reuniões internas. Zero. Só o que traz clientes. A razão é bastante simples. De manhã tenho mais energia, tenho mais foco, tenho mais clareza. É quando o teu cérebro e quando o meu cérebro está mais fresco. E o trabalho mais difícil, que é convencer alguém a confiar em ti e pagar pelo que tu construíste, precisa de tudo isto. Usar as manhãs para responder a e-mails ou otimizar sistemas é desperdiçar o melhor combustível no trabalho errado. De tarde eu uso para tudo o resto, para o desenvolvimento da Orion, conteúdo para o podcast, sistemas, redes sociais, etc. As coisas que importam para o longo prazo, mas não são urgentes para fechar o próximo cliente. Há uma razão para esta separação ir além da energia. É também sobre mentalidade. Quando estás em modo cliente, quando estás a fazer outreach, quando estás a preparar conversas, a seguir leads, precisas de uma mentalidade completamente diferente da que precisas quando estás a construir um produto. Uma é orientada para o exterior, para a outra pessoa, a outra é orientada para dentro, para o que é que estás a criar, a tua imaginação, etc. Misturar as duas no mesmo bloco de tempo mata as duas. Separá-las, por outro lado, permite que cada uma aconteça ao seu nível mais alto. Também havia um detalhe que era a noite. Muita gente ignora esta parte, mas a noite é para desligar. Seja o ténis, o descanso, o que for. Não é preguiça, é o teu corpo também precisa descansar. Já disse na segunda-feira, um fundador esgotado não fecha clientes. Fecha os olhos. Quando estás esgotado, peço desculpa. Quando estás esgotado, não fechas clientes, simplesmente fechas os olhos e trabalhas em modo automático. Zero criatividade, zero presença, sem a energia que uma conversa comercial precisa. Peço desculpa, o meu microfone hoje está muito estranho. Mas eu já cometi este erro. Trabalhei até tarde, durante semanas a fio, convencido que mais horas significava mais progresso. Mas, muito pelo contrário. Eu agora trato a noite como parte do sistema, não como tempo perdido. E isto é o que torna as manhãs do dia a seguir possíveis. O teu primeiro cliente não vem de trabalhar mais horas. Vem de colocar as horas certas no trabalho certo,
define quando tu és mais forte e protege esse tempo para o que mais importa. O resto organiza-se à volta disto. Então, durante esta semana surgiu-me também outra pergunta bastante relevante que tenho apontado aqui no meu diário, que é: porque é que o primeiro cliente é o mais difícil? Este é uma pergunta transversal que surge a todos os fundadores, todos os criadores de empresas têm este problema. Isto não é sobre o produto. Há uma coisa que aprendi nos últimos meses que mudou a forma como penso sobre isto. O primeiro cliente não é difícil por causa do produto. É muito difícil por causa da confiança. Quando tu estás a falar com um potencial cliente pela primeira vez, ele não está a avaliar realmente a tua solução. Primeiro está-te a avaliar a ti. Está-se a perguntar, consciente ou inconscientemente, se pode confiar em ti, que se pode confiar em ti para resolver um problema real dele. E tu, do outro lado, não tens histórico, não tens casos de sucesso, não tens referências, tens só um protótipo, uma visão e a tua palavra que vai funcionar. Para uma empresa estabelecida, isso é suficiente para dizer não. O risco de confiar num founder sem track record absolutamente nenhum é percebido com maior custo do que continuar com um problema que já tem de há muito tempo. E isto é quase irracional. Muitas vezes o problema que tem custa muito mais do que a solução que tu ofereces. Mas o cérebro humano não é racional quando se trata de risco. Prefere um problema conhecido a uma solução desconhecida. Mas há um paradoxo no primeiro cliente que ninguém te avisa. Eu também ainda não tenho. Imagino que já tive alguns contactos com potenciais clientes. Tu, para teres clientes, precisas de provar que o produto funciona. Para provar que o produto funciona, precisas de clientes. Isto visto para mim, parece um flywheel impossível de quebrar quando vejo o problema de fora. E a maioria das pessoas fica neste ciclo infinito a tentar convencer clientes com argumentos quando os clientes precisam. O que os clientes precisam é a prova. A forma que eu vejo de quebrar o círculo, o flywheel, não é argumentar melhor, é reduzir o risco percebido ao mínimo possível. Isso pode significar oferecer uma demonstração gratuita, pode significar um piloto sem compromisso, pode significar experimentar durante 30 dias, se não gostarem, não pagam, pode significar começar por resolver um problema pequeno, provar valor e depois expandir. O objetivo aqui não é fechar um contrato grande para uma empresa grande, para uma multinacional, não. É criar uma situação em que o risco de dizer que sim seja menor que o risco de continuar com o problema. Ou seja, isto é o que eu penso, não é? Ainda não tenho o meu primeiro cliente, não posso estar aqui a afirmar que isto é a verdade absoluta, mais uma vez,
posso sim afirmar que isto foi o que eu tirei das minhas aprendizagens. Fiz a minha pesquisa e acho que este é o principal problema do primeiro cliente e porquê do primeiro cliente ser tão complicado. Então o que é que os outreachers me ensinaram? Como já sabem, atingimos a meta, atingi a meta, disse outra vez meta, atingi o marco dos 100 outreaches e já fiz mais. E o que aprendi não foi sobre o produto, foi sim sobre as pessoas. Vou-te dizer que a maioria das pessoas não responde. A maioria destas pessoas não é porque não têm o problema, mas porque estão ocupadas, porque o timing não é o certo, ou porque a mensagem não chegou da forma certa. As que respondem, mesmo as que dizem não, porque o não das pessoas dá-me bastante informação. O não diz-me onde está a resistência, diz-me o que é que não ficou claro, diz-me o que é que precisa de ser diferente para o sim aparecer. E o que descobri é que o primeiro cliente provavelmente não vem de um e-mail frio. Vem de uma relação. Vem de alguém que me conhece, que confia em mim, que viu o que estou a construir e decide dar uma oportunidade. Por isso, uma parte do meu sistema não é só outreach free. É também cultivar relações com pessoas da indústria, com gestores que já conheci no passado, com quem mostrou interesse, mas ainda não está pronto. O teu primeiro cliente e o meu primeiro cliente não vai ser conquistado, vai ser merecido. E se tu estás a tentar fechar o teu primeiro cliente e estás a ouvir muitos nãos, não desistas. Cada não tem informação. Cada conversa constrói algo. O primeiro cliente raramente vem do primeiro contacto. Vem da consistência de aparecer, de ouvir e de ajustar. Por isso, continua. Portanto, o que é que eu ainda não sei? Porque, vamos ser bastante sinceros, ainda não fechei o meu primeiro cliente e há coisas que ainda não sei sobre fechar o primeiro cliente. Primeiro, não sei quanto tempo vai demorar. O ciclo de venda na indústria é bastante comprido, bastante longo. As decisões são bastante lentas, os processos de aprovação são complexos e a confiança demora a ser construída. Pode ser semanas, pode ser meses. Não sei se o sistema que estou a implementar vai ser o suficiente. É a minha melhor hipótese agora. Baseada no que aprendi, no que observei, no que faz sentido, mas o mercado vai dizer-me se estou certo ou se estou errado. E há uma coisa que me preocupa genuinamente. Considero que sou bastante bom a construir. Considero que sou bom a pensar. Que sou bom a identificar problemas e a imaginar soluções. Mas vender é bastante diferente. Vender exige uma presença, uma persistência, uma capacidade de lidar com a rejeição repetida que ainda estão a desenvolver. O rapaz das festas que ia falar com os adultos, esse sim tinha facilidade com pessoas, mas havia um contexto social que tornava tudo mais fácil. Aqui não há contexto. Há uma chamada fria, um e-mail que pode ser ignorado, uma proposta que pode ser recusada. E é esse o músculo que preciso desenvolver, mais do que qualquer outro agora. Agora, uma pergunta sincera
para quem está a ouvir, se já fechaste o teu primeiro cliente, como foi? O que é que ninguém te tinha dito que só percebeste quando aconteceu? Se estás a tentar fechar o teu primeiro cliente, como eu, estamos no mesmo barco, portanto, fala comigo. Tenho as minhas redes sociais todas no Linktree, está fixado na descrição. Podes me encontrar nas redes sociais, T Magalhães 9 no Instagram. Também lá também digo, quando sai o episódio, faço sempre um post nos stories. Portanto, este episódio também foi um bocadinho, quer dizer, está dentro dos 30 minutos. Acho que é algo que dentro dos conformes. Mais uma vez, muito obrigado por estar desse lado. Muito obrigado por estarem a ouvir-me. Às vezes não sei se estou para aqui a dizer barbaridades, se estou a ensinar alguém, mas se tu ouviste até agora, hum, se tens uma empresa na área de metalurgia, se és dono de uma empresa e queres participar, queres dar a conhecer ao mundo o teu pensamento, e se quiseres hum, falar comigo e possivelmente entrar no podcast, podem entrar a contar comigo no meu e-mail, que eu também vou responder por lá. De resto, muito obrigado por estarem desse lado mais uma vez. Não vos chega, não tenho obrigados suficientes para vos agradecer por estarem desse lado. E assim me despeço com fotos de uma entrada de um bom fim de semana, de um bom descanso e até segunda-feira.